Existe um pó preto que custa menos de $1 e arranca cloro, chumbo, pesticidas e centenas de outros compostos tóxicos diretamente da sua água de beber. Para sempre. Não por um tempo. Não até o filtro vencer. O próprio pó se recarrega, sem limite, no forno da sua cozinha. Ele faz esse trabalho há mais de 4.000 anos. Foi usado por marinheiros da antiguidade para manter a água limpa em viagens que duravam meses. Foi usado por médicos antes de as cidades terem encanamento. Foi usado por toda a cultura que dominou o fogo e nunca largou esse conhecimento. Até que uma indústria de 31 bilhões de dólares decidiu que era melhor para o próprio faturamento se você esquecesse disso. Eles não esconderam isso porque não funcionava. Esse é o ponto. Esconderam porque funcionava bem demais, a ponto de ninguém poder ser dono, registrar marca ou vender um refil por assinatura. Ninguém patenteia madeira carbonizada. Ninguém cobra mensalidade por uma fogueira no quintal. E ninguém ergue uma indústria de 31 bilhões de dólares sobre algo que se renova toda vez que você liga o forno. O mercado global de filtração de água foi avaliado em 31 bilhões de dólares em 2023. A projeção é chegar perto de 60 bilhões até 2032. Cada um desses dólares vem de gente pagando por uma solução para um problema que já tem uma resposta gratuita. E aqui está o número que a indústria torce para você nunca encarar. A Organização Mundial da Saúde estima que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável gerida com segurança. 2,2 bilhões. A solução para isso cabe num pequeno pote de vidro. Custa menos que uma passagem de ônibus. E quase ninguém está colocando isso nas mãos dessas pessoas. Eu não vou dizer que isso é uma descoberta nova. Os egípcios antigos já usavam carvão para purificar água por volta de 1550 a.C. Existe um papiro médico dessa época que registra o uso de madeira carbonizada para remover impurezas de líquidos. Os fenícios, entre os navegadores mais habilidosos do mundo antigo, carbonizavam o interior dos barris de madeira antes de enchê-los para viagens longas. Um barril de água potável atravessando o Mediterrâneo em 600 a.C. ficava limpo e próprio para consumo por meses por causa desse único passo. Médicos da Índia Antiga registraram o método no Sushruta Samhita, um texto médico de cerca de 400 a.C., descrevendo exatamente como passar a água pelo carvão para torná-la segura para beber. No século XVIII, um químico sueco chamado Carl Wilhelm Scheele foi o primeiro na Europa a anotar não só o que o carvão fazia com a água, mas por quê. Ele descreveu como a superfície do carbono atraía e prendia contaminantes do mesmo jeito que um ímã segura a limalha de ferro. O método nunca se perdeu. Foi ensinado, copiado e herdado ao longo de 4 milênios. E então, no século XX, foi discretamente tirado da conversa pelo preço. Você viu isso a vida inteira e só nunca ligou os pontos. Pense no que acontece quando você põe pão na torradeira e deixa tempo demais. A parte de fora fica preta. Essa camada preta é carbono, átomos do interior do pão, presos numa nova estrutura rígida pelo calor intenso. Agora imagine fazer isso de propósito com um pedaço de madeira dura e de forma tão completa que a madeira vire quase carbono puro. Isso é carvão. E o que o carvão faz com a água é exatamente o que um rolo tira-fiapo faz com um suéter. O contaminante gruda na superfície do carbono. A água limpa passa. O contaminante fica para trás. O motivo de ele capturar tanto se resume a uma coisa: área de superfície. Imagine uma esponja de cozinha do tamanho do seu punho. Agora imagine abrir cada poro dentro dela, achatando por completo cada parede interna. A área de superfície escondida nessa esponja é muito maior do que o lado de fora faz parecer. Agora imagine isso, mas numa única colher de chá de carvão ativado em pó. Os túneis internos, as dobras e os poros microscópicos dessa colher somam mais ou menos a área de uma quadra de tênis de simples, uma colher de chá. Mais superfície para os contaminantes se agarrarem do que muita gente tem de piso na casa inteira. É por isso que ele retém tanto. E é por isso que precisa ser montado do jeito certo para funcionar. Aqui está o que você precisa. E eu quero ser honesto com você sobre cada número. Carvão ativado em pó de grau alimentício. Encontre na internet ou numa loja de produtos naturais por cerca de $2 um pacote pequeno, o bastante para montar vários filtros. No rótulo tem que estar escrito grau alimentício, ou seguro para consumo. Essa é a única exigência que importa. O carvão ativado feito de casca de coco costuma ter poros mais finos e compactos e funciona melhor na filtragem de água. Mas o feito de madeira dura também funciona muito bem. Qualquer um dos dois serve. Uma garrafa plástica limpa ou um pote grande de vidro. Uma garrafa velha de refrigerante de 2 litros funciona perfeitamente. Você vai cortar e virar, então a marca não importa e o formato não precisa ser perfeito. A maioria das pessoas já tem 3 dessas em casa. Um pedaço de pano, uma camiseta velha de algodão cortada em círculo, um filtro de café dobrado em 2 camadas, um pedaço de gaze,
O pano não faz a filtragem. Ele só mantém o pó no lugar enquanto a água passa. Nada de especial. Areia fina, não areia de praia, que carrega sal e matéria orgânica. Areia de jardim ou de construção, comprada numa loja de material, o suficiente para encher uma caneca. Cerca de $2 ou de graça de um leito limpo de riacho, se você lavar bem antes de usar. Cascalho miúdo ou pedrinhas limpas, só um bom punhado. Na mesma loja de material, muitas vezes vendido a peso ou recolhido do lado de fora. É isso mesmo, $5. E na prática, 2 desses 5 itens provavelmente já estão na sua casa agora. Aqui está a única coisa que a maioria das pessoas faz errado. Eles colocam o carvão solto demais. O pó entra, a água acha uma fresta pela parede da garrafa, passa direto por ali tocando talvez 1/3 do carvão e sai do outro lado quase sem filtrar. Dá para ver que isso está acontecendo porque a água desce rápido. Rápido demais. Parece que funciona porque o pó preto está ali, visível, mas a água está contornando tudo, como um rio desvia de uma pedra. Pega o caminho de menor resistência e pula totalmente o tempo de contato. A água sai com aparência limpa porque pó de carvão em baixa concentração quase não aparece. Mas o gosto de químico continua. O filtro está ali e o filtro está falhando. Quando funciona, a água anda devagar. Devagar, a ponto de dar aflição na primeira vez que você vê. Uma única xícara de água leva de 30 segundos a 1 minuto inteiro para atravessar um filtro bem compactado. Isso não é defeito. Esse movimento lento é o mecanismo. Significa que cada gota está passando tempo em contato com a superfície do carvão, tempo suficiente para os contaminantes aderirem e ficarem ali. Pensa de novo no rolo tira-pelos. Se você passa rápido numa blusa, metade dos fiapos fica. Se passa devagar, mantendo contato firme o tempo todo, ele pega tudo. Devagar é limpo, rápido é fresta. É assim que se monta isso. Pegue sua garrafa de 2 litros e corte o fundo com faca ou tesoura. Um corte limpo. A uns 7 ou 8 centímetros da base. Vire de cabeça para baixo, com o gargalo apontado para baixo. Apoie num copo ou numa tigela para ela ficar em pé sozinha. Você agora tem um funil que sustenta as camadas em cima e pinga a água filtrada pelo gargalo embaixo. Corte o pano num círculo um pouco mais largo que o gargalo. Empurre pelo lado de dentro até ele assentar reto e justo no ponto mais estreito. Esse é o seu fundo. É ele que segura tudo acima no lugar. Aperte com o dedo até parar de mexer. Coloque uma camada de pedrinha sobre o pano. O bastante para cobrir tudo, mais ou menos na altura do seu polegar. A brita não é o filtro. Ela dá peso e estrutura. Impede que a areia de cima force o pano e vede a saída. Aperte de leve para assentar plano. Agora despeje a areia fina sobre a brita. Encha até mais ou menos a altura da sua mão aberta. Dedos juntos, deitada. Comprima com a palma num movimento lento e circular, compactando até não haver bolsões de ar visíveis nem fresta alguma entre a areia e a parede da garrafa. Passe a ponta do dedo por toda a borda interna. Se sentir um canal ou um afundado, feche pressionando. Agora, o carvão. Despeje sobre a areia até a mesma altura. Mais ou menos uma mão cheia de profundidade. E agora vem a etapa que quase todo mundo pula. Compacte. Não a ponto de esmagar tudo e virar um bloco denso, mas com firmeza suficiente para fechar todos os vazios. Use o cabo de uma colher. Trabalhe da borda para o centro, pressionando de leve e girando a garrafa 1/4 de volta a cada vez. Pressiona, gira, pressiona, gira. No fim, a camada de carvão não deve escorregar nem rolar quando você inclinar a garrafa um pouco. Ela tem que parecer firme, assentada, não solta, imóvel. Cada espaço que você fecha é um atalho a menos para a água. Acrescente uma segunda camada, mais fina, de areia por cima do carvão, mais ou menos à altura de 2 dedos. Essa camada funciona como pré-filtro. Segura as partículas maiores da água de entrada antes que elas alcancem o carvão e comecem a entupir esses poros minúsculos de fora para dentro. Coloque mais um pedaço de pano bem no topo. Ele segura o sedimento mais grosso antes mesmo de tocar a areia. Aqui, um pano solto basta. Você não está vedando nada, só deixando apoiado, reto. Agora faça a primeira lavagem e não pule isso. Despeje devagar uma xícara cheia de água comum por cima do filtro. Recolha o que sair embaixo e jogue fora. A primeira água vai sair cinza escura, quase preta. Tudo bem. São partículas soltas de carvão que não ficaram comprimidas contra as vizinhas e estão sendo levadas embora. Jogue fora. Passe mais uma xícara. A água vai sair cinza mais claro. Jogue fora também. Na terceira xícara, a saída já deve estar transparente. Se ainda estiver cinza depois de 4 xícaras, sua camada de carvão está solta demais. Tire tudo, compacte melhor e lave de novo. Saída transparente quer dizer que está pronto. Despeje devagar uma xícara da sua água de torneira comum sobre o pano no topo. Deixe a gravidade fazer todo o trabalho. Não aperte, não despeje rápido. Só deixe passar no ritmo dela.
Recolha a saída num copo limpo. Levante contra a luz de uma janela. Tem que estar totalmente transparente. Não quase, não mais ou menos. Transparente. Agora cheire. A água de torneira da maioria dos sistemas municipais tem um cheiro químico forte por causa do cloro usado no tratamento. Esse cheiro deve ter sumido ou quase sumido no copo da sua mão. Agora prove. Essa é a parte que surpreende todo mundo, toda vez. A diferença não é sutil. A água que passou por um filtro de carvão ativado bem compactado tem um sabor limpo, neutro e sem arestas, de um jeito que filtros de jarra comerciais raramente conseguem por completo, porque esses refis usam de propósito uma camada de carvão muito mais fina. Camada mais fina significa menos tempo de contato, o que faz o refil parecer precisar de troca mais cedo, o que faz você comprar o próximo mais cedo também. O filtro que você acabou de montar tem uma camada de carvão 3 vezes mais profunda que a de um refil comercial comum. Agora vem a parte que muda totalmente a conta, e a parte que as empresas de filtro mais precisam que você não saiba. Quando esse filtro já foi usado por algumas semanas, quando você percebe o gosto começando a voltar, ou um leve cheiro de cloro reaparecendo na saída, ele não venceu. O carvão não se esgotou, ele está cheio. Cada poro está ocupado por uma molécula de contaminante. Nada novo consegue aderir porque não sobrou superfície livre, o carvão precisa se esvaziar. Retire a camada de carvão do filtro. Espalhe numa assadeira em uma camada fina e uniforme. Não mais alta que um lápis, para o calor alcançar todos os grãos. Leve ao forno a cerca de 200 graus Celsius. Isso equivale a 400 graus Fahrenheit. Se o seu forno usar a escala americana, marque 30 minutos. O que acontece dentro desse forno é o inverso do que aconteceu dentro do filtro. A mesma energia térmica que empurrou os contaminantes para a superfície do carvão, agora os expulsa, em forma de vapor, para cima e para fora pela saída do forno. Os poros se abrem. A superfície se esvazia. Quando o carvão esfriar sobre a bancada, espere 20 minutos, você terá uma colher de chá de pó pronta para filtrar de novo. Não pela metade, não com capacidade reduzida, com a mesma área de superfície que tinha quando era novo. Esse processo pode ser repetido dezenas de vezes antes que a estrutura física do carvão comece a enfraquecer com os ciclos repetidos de aquecimento. Um pacote. $2. Recarregado, usado, recarregado, usado. Uma família pode fazer um único pacote pequeno durar 1 ano ou mais de uso diário. Agora compare isso com um sistema comum de filtro de bancada de uma grande marca. O aparelho em si custa entre $40 e $400, dependendo do modelo. Os refis de reposição custam entre $30 e $60 cada e precisam ser trocados a cada 2 a 4 meses. Uma família de 4 pessoas, filtrando só para beber e cozinhar, consome algo entre 3 e 6 refis por ano. Isso dá entre $90 e $360 por ano, todos os anos, sem prazo final e sem limite. Ao longo de 10 anos, uma família usando esse sistema terá gasto entre $900 e $3.600 só em refis. Deixe esse número assentar. Agora, amplie na outra direção. Se uma família consegue trocar esse custo anual por $2 de pó recarregável, o que isso significa para 10 famílias no mesmo bairro? O mesmo pacote de $2, dividido entre várias casas, custa centavos por ano para cada uma. O que isso significa para um poço comunitário numa região rural sem estação de tratamento? O que isso significa para uma escola numa área em que os relatórios de qualidade da água mostram níveis elevados de chumbo e a escola não pode pagar por um sistema industrial de filtragem? O pó cabe num saco que cabe numa mochila. O forno já existe. As garrafas já existem. O pano já existe. Sem instalação, sem encanador, sem conta de concessionária, sem boletos, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém, 2,2 bilhões de pessoas sem água segura. Um pote de pó preto? Esse silêncio não é acidente. Esse silêncio é um modelo de negócio. Agora eu quero ser honesto sobre onde isso funciona menos, porque um tutorial que só mostra a parte boa está vendendo alguma coisa. O carvão ativado é excelente para remover cloro, cloraminas, compostos orgânicos voláteis e os subprodutos químicos do escoamento industrial e dos pesticidas agrícolas. Ele lida razoavelmente bem com chumbo e mercúrio. Remove gosto, odor e cor visível da água de forma confiável e sem adição de químicos. Mas ele não remove nitratos dissolvidos, a contaminação causada pelo uso intenso de fertilizantes perto de poços agrícolas, com eficácia relevante. Também não mata, nem retém bactérias e vírus. Se a sua fonte de água tem contaminação biológica, se você está tirando água de um rio, lagoa, poço perto de animais, ou qualquer fonte que possa carregar bactérias fecais, carvão sozinho não basta. Ferva essa água primeiro. A fervura elimina o problema biológico. O carvão, então, limpa a parte química. Usados juntos, nessa ordem,
Eles resolvem quase tudo que uma situação doméstica de água pode apresentar. Mas a ordem importa. Não pule a fervura se houver qualquer motivo para achar que a fonte tem atividade biológica. O processo de recarga também tem um limite. Depois de muitos e muitos ciclos, mais do que a maioria das pessoas alcançaria em um ano de filtragem doméstica comum, a estrutura microscópica dos poros do carvão começa a colapsar com o aquecimento e o resfriamento repetidos. Quando isso acontece, você vai notar que a melhora no sabor fica menos evidente, mesmo depois de um novo ciclo no forno. Nesse ponto, a camada de carvão precisa ser substituída. Ela custa $2. A garrafa, a brita, a areia, o pano, o pote, tudo isso continua igual. Você só troca o único item consumível. E faz isso depois de um período de uso que teria custado centenas de dólares em refis comerciais. Há um barril de água exposto num museu em Sidon, no Líbano. Foi escavado nas ruínas de um armazém portuário fenício. O interior está enegrecido por um padrão compatível com queima intencional, não com dano de incêndio. Esse barril, ou outro igual, levou água potável limpa durante uma travessia marítima há 2.500 anos, quando os marinheiros a bordo não tinham palavra para moléculas, nenhuma noção de área de superfície, nenhum laboratório para lhes explicar por que funcionava. Sabiam que funcionava porque os pais lhes mostraram, e os pais sabiam porque os avós lhes mostraram. E em algum ponto dessa corrente, houve a primeira pessoa que percebeu que a água guardada num recipiente carbonizado tinha gosto diferente da água guardada num recipiente sem carbonização, e resolveu prestar atenção. Há uma cópia do Sushruta Samhita no acervo da Wellcome Library, em Londres. A passagem relevante, em tradução, descreve fazer a água passar por carvão como método de purificação que qualquer casa podia aplicar. Isso foi escrito na Índia 1.400 anos antes de a química moderna ter palavras para o que o carvão fazia. Esse conhecimento era antigo assim. Esse conhecimento era difundido assim. Esse conhecimento era claro assim. O seu filtro é o mesmo objeto. O barril fenício mantinha os marinheiros vivos. O médico indiano fazia os pacientes continuarem a beber. O seu vai manter sua família bebendo. A química sempre esteve lá. Em cada fogo que já foi aceso. Em cada pedaço de madeira carbonizada que já ficou na chuva e deixou a água escorrer limpa por dentro. Na estrutura porosa do carbono, à espera de alguém compactá-lo numa garrafa e deixar a gravidade fazer o resto. Não sei o que trouxe você até aqui. Talvez uma conta de água que não para de subir. Talvez uma reportagem sobre canos com chumbo que tirou seu sono. Talvez só a sensação muito específica de não querer pagar $60 por um refil de filtro nunca mais. Não importa, funciona de qualquer jeito.